Guerra da Coreia. Para contextualizar esse tema, é preciso falar da época anterior ao conflito. A Península Coreana foi ocupada pelos japoneses em 1910. O Império Japonês era um país nacionalista no pré-guerra, com posturas agressivas de imperialismo e dominância da extrema-direita. Um regime de terror foi imposto na Coreia. Milhares de pessoas foram jogadas em campos de trabalho forçados ou em fábricas, onde trabalhavam em condições análogas à escravidão. Foram impostas diversas leis que supriam a cultura coreana e criavam um processo de assimilação forçada. Sua língua foi banida, a literatura e canções nacionais foram proibidas e nomes de origem coreana foram barrados, com as famílias sendo obrigadas a darem aos seus filhos nomes de origem japonesa. Entre o final dos anos 30 e metade dos anos 40, coreanos foram enviados para trabalhar nas nações ocupadas pelo exército imperial japonês, ao mesmo tempo que milhares de mulheres foram levadas pelos japoneses e forçadas a tornarem-se mulheres de conforto, prostituídas para satisfazer e relaxar soldados que lutavam na Segunda Guerra e na Guerra do Pacífico. O governo imperial japonês sobre a Coreia acabou em 1945, quando tropas dos Estados Unidos e da União Soviética invadiram a península pelo sul e pelo norte, respectivamente, e ocuparam militarmente a região. Desse modo, o território foi dividido em dois, com dois sistemas político-econômicos distintos para cada: o norte comunista, sob influência soviética, e o sul capitalista, sob influência estadunidense, o que posicionou as duas regiões em uma guerra que praticamente destruiu o país. O marco divisório constituído pela fragmentação foi estabelecido durante a Conferência de Potsdam, mais precisamente no paralelo 38. Foram criadas duas nações autônomas com ideologias geopolíticas contrárias, a República Popular Democrática da Coreia e a República da Coreia. O amplo contato dos norte-coreanos com os soviéticos garantiu-lhes importante suporte econômico e militar. Isso alimentou a ambição de Kim Il-sung de unificar toda a península sob a sua liderança. Para que isso fosse possível, buscou o apoio dos soviéticos para organizar a invasão à Coreia do Sul. Stalin, líder da União Soviética, a princípio não apoiava a ideia de uma invasão à Coreia do Sul, pois não queria o conflito aberto com os Estados Unidos, um risco que a guerra poderia gerar. No entanto, a ocorrência da Revolução Chinesa e a ameaça de que a China se tornasse uma nação mais influente na Ásia que a própria URSS fez com que os soviéticos mudassem de ideia. O primeiro grande conflito depois da Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de soldados americanos e soviéticos, entre 1950 e 1953. Ao fim da Grande Guerra, o governo socialista de Kim Il-sung, em constante contato com a União Soviética e ambicionando uma unificação das Coreias, desrespeitou os limites do paralelo 38 e invadiu a Coreia do Sul, com o apoio de soldados chineses e armas soviéticas enviadas por Stalin, que desejava manter o poder político da URSS na Ásia. Com o fim da ascensão fascista e a vitória dos aliados, duas ideologias pós-1945 saíram vencedoras: o socialismo, representado pela URSS, e o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos. Assim, enquanto as duas grandes potências vencedoras aumentavam suas zonas de influência e suas forças militares, os países do eixo, com a derrota, perderam territórios e poder político. A ONU, em 27 de junho de 1950, condenou a invasão e aprovou que uma coalizão estrangeira fosse organizada para interferir no conflito em defesa da Coreia do Sul. A China, por sua vez, interveio em favor do Norte, com a União Soviética lhes dando apoio logístico e político. A guerra durou até 1953 e terminou com as ameaças americanas de bombardear com armas nucleares a China e a Coreia do Norte se as hostilidades não parassem. Assim, os nortistas e sulistas assinaram um armistício que estabelecia uma zona desmilitarizada ao longo do paralelo 38. Houve mais de 2 milhões de soldados e 1 milhão de civis coreanos mortos, feridos ou dados como desaparecidos, e mais de 54 mil soldados norte-americanos morreram nos combates. O armistício de Panmunjom, assinado em 1953, firmou a zona desmilitarizada da Coreia a fim de separar o norte e o sul, mantendo a fronteira definida em 1948, e permitiu a troca de prisioneiros. Até hoje, nenhum tratado de paz formal foi assinado, o que gera muita tensão porque isso faz com que, tecnicamente, as duas Coreias estejam ainda em guerra. Porém, após anos de tensões e agressões, uma nova tentativa de paz foi feita em 2018. Negociações entre as duas Coreias estavam em andamento para finalmente assinarem um acordo oficial de encerramento do conflito. As duas ainda possuem muitas divergências. Atualmente, a Coreia do Norte, que possui regime socialista, necessita de auxílio humanitário de outros países. O setor industrial está em declínio e a agricultura é a principal atividade econômica desenvolvida no país.
A Coreia do Sul, que possui um sistema capitalista, por sua vez, apresenta grande desenvolvimento econômico, fruto da política democrática estabelecida no fim da década de 1980, investindo maciçamente no sistema educacional, na tecnologia e na cultura, promovendo a industrialização nacional e integrando-se ao quadro dos países chamados tigres asiáticos. Porém, o atual líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, constantemente ameaça por fim ao pacto de não agressão entre os dois países, o que, aliado a seu programa nuclear, gera desconfiança entre outras nações, além dos Estados Unidos, o que obriga a ONU a impor uma série de restrições ao governo, especialmente de ordem financeira.